Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Preparei para nossa aula de hoje essa peça linda, super confortável, decorativa, para você aí acrescentar, florescer na sua casa ou também, quem sabe, né, atender o mercado aí de decoração, fazendo kits para sua cliente. Olha que almofada em hexágono, lindo, com os dois lados batendo bem certinho. Vou dar dicas preciosas para vocês para fazer tudo bater bem bonitinho, porque ela tem uma faixa lateral, olha, com profundidade. Vamos aplicar aqui o botãozinho para fazer esse achatadinho no centro, tá? E vou ensinar para vocês nessa aula também a fazer o pontinho invisível de fechamento dessa peça, tá bom? Esse painel que vocês estão vendo aqui, eu fiz utilizando uma régua especial do meu parceiro. Vou deixar aqui na descrição o link onde eu ensinei a usar essa régua, mas nessa aula eu também vou ensinar para você como que você pode fazer o seu próprio molde e chegar no hexágono aí do seu tamanho, do que você preferir, tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Esse feedback é muito importante para nós. E aproveito para te convidar a me seguir também lá no Instagram, @multipliqueatelier. Lá eu tô sempre colocando um spoiler do que eu tô preparando para as próximas aulas. Então me segue lá para você ficar ligadinha junto comigo. Vamos lá? Então, olha só, meus amores. Eu fiz aqui o painel utilizando a minha régua triângulo lá do meu parceiro A Costura Tudo Tecidos. Deixei aqui na descrição o link para vocês assistirem a aula que eu ensinei a fazer esse painel utilizando essa régua, tá? Mas você pode também fazer aí desenhando o molde, desenhando o seu triângulo, tá? Basta lembrar que o triângulo tem 3 lados iguais, tá bom? E você vai acrescentar margem de costura. A régua facilita porque ela já tem todas essas informações. Depois assiste a aula para você aprender, tá bom? O hexágono precisa de 6 triângulos, então você vai fazer 6 uniões. Lá na aula eu também expliquei como que eu fiz, ó, fazendo com faixinhas, tá? Depois assiste lá que tá bem legal. Mas você vai precisar de 6 triângulos, pode ser do mesmo tecido, ou se você não quiser, se você quiser fazer um único corte, olha, de um único tecido assim, ó, você vai precisar desenhar um molde no tamanho da sua preferência, tá? O importante é, você vai desenhar um triângulo primeiro, tá? Depois você vai repetir o desenho desse triângulo 6 vezes em uma cartolina, em um molde grande, tá? Para você formar o hexágono e ter o molde da sua almofada, tá bom? Eu achei bem melhor explicar para vocês desta forma, para você desenvolver o seu molde, do que deixar aqui um link para você imprimir um molde, que teria que ser um molde bem grande. E também é uma peça que você pode fazer no tamanho aí da sua preferência, tá? Então eu cortei, ó, fiz o painel utilizando a minha régua facilitadora e cortei para a parte de baixo o mesmo tamanho. Para fazer esse corte da parte de baixo, eu fiz assim, olha, eu posicionei o meu painel que eu já tinha feito em cima do meu tecido e com régua e cortador circular eu cortei o tecido aqui, ó, já o tecido que eu vou deixar para a parte de baixo, tá bom? Cortei aqui, olha, 2 tiras com 8 centímetros de largura. Essa altura você também vai definir conforme a sua preferência. Se você quiser que a sua almofada fique mais alta ou se você quiser que ela fique só uma almofadinha bem compacta, também você pode diminuir essa altura, tá? Vai da sua preferência. Como eu sabia, olha, o meu triângulo aqui, ele ficou com uma margem de 26 centímetros. Então, eu tenho 26 centímetros repetidos 6 vezes, tá? Que dá uma média aí de 1,50 m. Então, eu preferi cortar 2 faixas no comprimento total do meu tecido e fiz uma emenda, ó, tá? Porque eu fiquei com uma faixa bem grandona e aqui na aula eu vou explicar pra vocês como que a gente faz a união, tá? Não vou passar uma medida dessa faixa lateral, porque a gente vai costurando e vai chegar na união no ponto ao contrário. Então a gente define um ponto, um cantinho,
O ponto ao contrário que a gente vai chegar, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai juntando, unindo as partes e depois bater tudo bem certinho, tá? Você vai ver que é uma peça super fácil, que dá pra você fazer vários e vender muito em conjuntos aí pra sua cliente, inclusive aproveitando retalhos aí do seu ateliê, tá bom? Vou escolher, olha, um ponto central, tá? Um dos cantinhos vai ser o centro onde eu vou iniciar. Como a minha faixa tem uma emenda, eu vou iniciar, então, com essa emenda aqui nesse ponto inicial. E aí, eu vou costurando a lateral até chegar aqui no outro ponto, tá? E depois aqui também. Dessa forma, eu fico com as emendas em duas laterais da minha almofada. Não fica aquela emenda uma próxima da outra, tá? E aí, você vai, olha, unir aqui. Eu vou colocar aqui um alfinete, por enquanto, para segurar ele aqui no lugar. E vou fazer, olha, a costura na volta, respeitando aqui margem com margem. Um pezinho de máquina eu vou usar, mas se você estiver fazendo na doméstica, pode usar a margem de 75 milímetros, tá? Que não tem problema. Quando chegar aqui no cantinho, você vai parar com a agulha bem em cima do ângulo aqui do canto, tá? Então, eu parei com a agulha bem no rumo aqui do ângulo, tá? Parei a agulha aqui nessa posição. E aí, você vai levantar o pezinho sem tirar a agulha, gira a sua peça para essa linha aqui ficar reta para você, tá? E aí, você vai pegar essa faixa e, olha, vai jogar ela assim, ó, fazendo um ângulo aqui com ela. E aqui, então, ela vai ficar retinha, alinhado. E aí, você vai continuar costurando com a mesma margem, tá? Cheguei aqui próximo do outro canto, olha, eu vou costurar só até mais ou menos um dedo antes de chegar aqui no outro canto, que já é, olha, a frente da ponta de onde eu iniciei. Então, eu vou arrematar aqui, tá? E agora eu vou prender esse lado aqui, ó. Posso tirar já esse alfinete. Vou prendendo este lado aqui, porque a hora que encontrar aqui, ó, as duas pontas da minha faixa, a gente vai fazer a união, tá? Como eu gosto de trabalhar com a peça aqui pro lado da mesa, desse lado, pra mim, é mais fácil trabalhar agora com o espelho, que seria aqui da minha almofada, virado pra cima, tá? Mas da mesma forma, olha, a faixa, então, como ela tá solta, ela fica reta. E agora você vai chegar aqui no cantinho, vai levantar o pezinho e vai trazer, olha, essa lateral, aí joga aqui, ó, a faixinha aqui embaixo pra lá, pra ela fazer aquele ângulo, tá? Alinha aqui a margem e continua. Vou chegar aqui a costura bem pertinho de novo, tá? Fiz um retrocesso e arrematei. Agora eu vou chegar com essa margem aqui, ó, bem aqui no cantinho. Cheguei ele aqui bem no ângulo, eu vou dobrar ele bem alinhado aqui, ó. Bem alinhado aqui com a margem. E vou vincar bem ele aqui, ó, porque ele vai marcar a posição que eu preciso costurar, tá? E aqui a mesma coisa, olha, vou chegar ele bem junto aqui da costura. Bem junto aqui do cantinho, bem na pontinha. Vou dobrar ele aqui, alinhando aqui, ó, com a margem. E vou vincar bem ele aqui. E aí, ficou marcado, olha, nos dois tecidos, aonde eu preciso costurar. Então, o que que eu vou juntar? Olha, vinco com vinco, que eu acabei de fazer aqui. E a gente vai costurar em cima dessa marcação de vinco, tá? Sem pegar, por enquanto, no tecido do espelho aqui, de um tecido que vai ficar em cima da almofada, tá bom? Nós estamos, por enquanto, só fechando as faixas. Costurou. Aí, antes de cortar todo o excesso, você vai conferir, olha. Se você juntando aqui agora, vai bater certinho, não vai faltar nada, tá? Se você achar que precisa apertar mais alguma coisa, apertar um pouco mais a costura, você volta ele na máquina e costura. E depois, você corta aqui o excesso, tá? Feito isso, olha, aqui só falta costurar mais um pedacinho. Nós vamos terminar de costurar aqui, fechando a lateral.
E pronto, olha, já aplicamos aqui todo o tecido da lateral. Agora uma coisa bem importante, não basta nós virmos apenas com essa parte aqui, colocar aqui e costurar, tá? Pra não ter perigo da peça ficar torta, tá? Nós vamos marcar primeiro todos os cantinhos aqui na faixa, tá? Então, olha só, o cantinho tá aqui, você vai dobrar a faixa, fazer um piquezinho aqui, porque essa é a continuação do cantinho aqui do outro lado, tá? Mesma coisa aqui no outro canto, olha. Então, aqui é o outro canto do meu hexágono. Eu vou dobrar aqui a minha faixa, pra eu marcar aqui o cantinho. Marcados 6 cantos, aí sim, nós vamos pegar o espelho que nós cortamos já aqui pro outro lado, tá? E aí você vai, ó, primeiro prender, olha, canto com canto. Alfineta aqui, ó, canto com o pique que você fez, com o direito pra baixo, tá? Prendi todos os cantinhos, tá? Com o alfinete. E agora a gente já pode começar a fechar, então. E é bem importante você se lembrar, olha, eu vou deixar a faixa pra cima, que eu acho que é mais fácil. É bem importante você se lembrar de deixar um lado para desvirar, tá? Então, eu vou escolher aqui um lado para deixar sem costurar. Vou iniciar aqui, ó, numa lateral e vou fazer toda a volta com a mesma margem. É muito importante a mesma margem que você usou aqui em cima, tá? Pronto, já costurei toda a lateral, tirei todos os alfinetes, tá? E agora, pela abertura que nós deixamos, ó, você vai desvirar a peça, tá? Lembrando de sempre, ó, empurrar o lado mais distante para a abertura, tá? Porque assim, ó, rapidinho, você desvira a peça, tá? E agora, nós precisamos encher essa almofada, tá bom? Para encher a minha almofada, eu comprei um saco dessas espumas flocadas. Essas espumas você encontra em casas de tapeçaria, tá? Mas é reaproveitamento de espuma. Como a minha almofada é só decorativa, eu vou usar esse floco porque ele é uma opção de enchimento mais barata. Mas se você estiver fazendo uma almofada para uma casa que tenha crianças ou de repente para um quarto de bebê, opte por usar a fibra siliconada, tá? Porque ela é estéril, não tem contato com sujeira. Essa espuma, ela vem limpinha, só que ela não é estéril, tá? Então, ela pode causar alergia. É uma opção barata, mas eu não recomendo para peças infantis, tá bom? Ela é toda flocadinha assim, e aí pela abertura nós vamos colocar aqui dentro da peça, tá? Tem que ser colocado bem aos pouquinhos, você pode fazer até um funil com papel e ir colocando a espuma. Vou trazer já cheio pra vocês. E olha só, enchi toda a minha almofada, e aí vocês vão observar, ó, que aqui você tá vendo uma manta, que eu coloquei essas mantas de edredom, porque a espuma flocada, ela espalha bastante, ela dá atrito, aí ela fica colando em tudo. Então, aqui nessa parte de fechar, eu gosto de pegar um pedaço dessas mantas de edredom, coloco ela enroladinha assim, porque aí ela veda aqui essa lateral, porque se eu ficar com a minha espuma flocada aqui, ela vai ficar saindo e vai atrapalhar o fechamento. Então, assim, facilita bastante, ó, fazer o fechamento, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Use agora, nessa etapa final aqui, um pedacinho de manta enrolada. Peguei uma linha de nylon 60, tá? Um pedaço de linha de nylon 60. Peguei aqui, ó, na cor marrom, pra ele ficar bem escondidinho aqui. E nós vamos fazer o pontinho invisível. Eu passei 2 pontas na minha agulha. Passei 2 pontas aqui na minha agulha. E deixei do outro lado, ó, a argolinha. Tá? Então, dobrei a linha ao meio e passei as 2 pontas aqui no buraquinho da minha agulha, tá? Vou passar aqui, ó, vou primeiro prender a minha linha. Então, eu entro com ela aqui, ó, bem no comecinho, onde eu vou começar a fazer o ponto invisível. Chegou aqui na argolinha, ó, eu vou passar a minha agulha dentro dela. E aí, prendi aqui a minha linha, tá?
E o pontinho invisível parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você vai fazer assim, olha. Primeiro você dá um pontinho na horizontal, tá? Então, não vai ser assim os pontinhos, tá? Ele vai ser desta forma, tá bom? Então, você vai dar primeiro um ponto, respeitando de deixar aqui, ó, os mesmos meio centímetros, que seria a nossa margem de costura de união, tá? Então, você vai fazer esse ponto, deixando aqui, ó, o meio centímetro para baixo da borda aqui do tecido, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um pontinho de mais ou menos meio centímetro também. Ó, entrei com a agulha na horizontal. Aqui em cima, eu vou novamente na horizontal, dessa vez no mesmo rumo de onde saiu essa ponta da minha linha. Então, essa ponta aqui da minha linha saiu aqui, eu vou entrar de novo aqui no tecido de cima, deixando meio centímetro aqui de margem, no mesmo rumo, e vou dar a mesma distância, ó, também na horizontal, a mesma distância dos meios centímetros, tá? Aqui do outro lado, mesma coisa, olha. Você vai fazendo os pontos sempre na horizontal e sempre no mesmo rumo um do outro, olha. Então, deixando, como nós estamos dando um espaço de meio centímetro, é sempre dando um espaço de meio centímetro, tá? Então, você vai fazendo isso em cima, embaixo, tá? E aí, quando você puxa, ó, joga a margem lá pra dentro, ó, ele vai esconder toda a costura e vai ficar bem bonitinho. Não vai dar pra sua cliente perceber onde foi que fechou a almofada. Então, eu vou fechar toda a lateral aqui com um pontinho invisível. E olha só, fechei todo o pontinho invisível. Lembra de arrematar bem no final, tá bom? E agora, eu quero fazer ainda um detalhe aqui na minha almofada. Eu forrei 2 botões com tecido. Se você quiser, pode usar um botão já pronto também. Um botão de madeira também ia ficar bem legal aqui nessa almofada, tá? Mas como eu tinha aqui a minha matriz de forrar botão, eu forrei 2 botões. Se você tiver dúvida e quiser aprender sobre essa matriz, lá no meu Instagram, no IGTV, tem um vídeo ensinando a usar ela, tá? Corre lá depois pra você ver. E aí, eu tô com a linha aqui na agulha ainda. Vou aqui no centro, ó, prender aqui a minha linha. Prender bem ela aqui, ó, dar um ponto aqui bem firme pra ela ficar bem presinha. Vou passar aqui, ó, no passante aqui do meu botão, tá? A minha agulha é pequena, vou tentar com ela mesma, mas era até mais fácil. Ó, eu vou achar o centro aqui do outro lado e vou sair com a minha agulha aqui do outro lado da minha almofada. Ó, puxa bem aqui. E aqui do outro lado, olha, eu vou primeiro puxar bem, vou dar um pontinho com ele afundado assim, ó, lá embaixo, arrematando, pra ele ficar bem preso nessa posição já. E agora eu vou pôr o outro botãozinho, ó. E aí você pode, ó, passa no passante, passa várias vezes de um lado pro outro, pra ele ficar bem presinho, tá? Depois, por fim, que eu já passei, fui e voltei várias vezes, eu gosto de enrolar bastante assim, ó, a linha aqui. E aí eu vou afastar assim o pontinho, vou dar um ponto de arremate debaixo do botão, tá? Vai ser um pouco difícil, mas você vai manuseando com cuidado, que você consegue dar aquele pontinho de arremate. E olha que lindo que ficou essa peça, a nossa almofada hexágono, uma peça decorativa linda, bem cara de vó. Dá pra fazer também pra colocar nas cadeiras aí da varanda, né? Dá pra fazer o que a sua criatividade permitir.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu preparei com muito carinho para vocês. Que essa peça decorativa possa lhe trazer muitas vendas, ou quem sabe também fazer com que você faça peças lindas com as suas mãos para a sua casa, porque eu sei que muita artesã está sempre correndo e para nós mesmas nós nunca fazemos nada, não é? Então aproveite essa oportunidade, faça peças lindas para você, porque você merece, você luta todo dia e merece ter a qualidade do seu trabalho também na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, um beijo e até os próximos vídeos.